Oi, Oi! que Tudo bom? linda! Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Tudo Graças a bem. Deus. Vamos esperar uns minutinhos, né, pro pessoal ir entrando. Beleza. Dar um tempinho aqui para o pessoal ir entrando e aí eu já te apresento. Tá, Como é que estão as coisas combinado. nesse período, trabalhando em casa? Tá tudo bem. Jana, quando as pessoas perguntarem, fala pra elas que eu não vou conseguir ler. Aí você lê pra mim, Leio porque para o, você. o meu tripé é um copo. Criatividade é tudo. É, Relaxa, trabalhamos com criatividade. relaxa que eu leio para você. Deixa eu Tá. tentar colocar aqui o link da live. E aí, como está o Beat Pop? Tá, ótimo. Muito trabalho, né? É, a pandemia mudou um pouco a lógica, né? Como as empresas precisam trabalhar, então É. acabou que o beach pop se tornou mais do que necessário, né? E a gente trabalhou muito essa comunicação, né? Justamente ao longo desses meses aí, que o quanto era essencial, que se antes era importante, não é mais só importante, é imprescindível. Exatamente. É Então, a gente trabalhou imprescindível. muito essa cultura de conscientização, né? De fazer com que os empresários entendam isso, de que eles não têm mais poder de escolha nesse ponto. É, não dá. Ou A você tá no gente já. jogo, ou você não tá. E agora muito mais, né? Porque assim, todo mundo foi meio que obrigado a se colocar no jogo, né? É, Então, nesse momento, se a concorrência era acirrada no momento pré-pandemia, agora é que ela vai ser maior ainda, né? Que quem não existia no ambiente digital começou a existe existir a partir de então, né? Então, esse universo que já era enorme, ele cresceu e a tendência é que ele cresça. Não tem muito é o mais para futuro, onde a gente né? correr, Na né? verdade, é o É o presente, agora. é o presente que é o futuro, assim. É isso. Su, vamos lá. Já tem aqui algumas pessoas. Gente, boa noite. As pessoas que já estão aqui com a gente. Essa mulher linda aqui conosco é a Suiane Freitas. Ela é gerente comercial do Povo Online e também é gerente de planejamento estratégico. Então, ninguém melhor do que ela para falar um pouquinho desse assunto que a gente está trazendo hoje para vocês, que são leads. Quem acompanha a gente aqui no perfil sabe que toda semana a gente tem uma temática e a gente vai desmembrando ela e é normalmente o tema que a gente usa nas nossas lives. Então, essa semana a gente está falando um pouquinho sobre leads. Ontem a gente já, no nosso post de ontem, já falou um pouquinho sobre o que são leads, o que é, e ao longo dessa semana a gente vai ter outros posts explicativos. Mas a gente está com a Suiane aqui e ela vai contar pra gente tudo que ela sabe e o melhor, com a visão comercial que ela tem que estar dentro do negócio, né? Então, Su, primeiro, eu quero que você fale um pouquinho de você e de como é a sua rotina enquanto gerente comercial do Grupo Povo. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Jana. Eu queria agradecer o convite, né, do Beach Pop para essa live. Na realidade, eu acho que eu já passei por uma série de experiências dentro do ambiente comercial como um todo, né? Então, isso facilitou com que eu tivesse hoje a visão e, claro, as coisas evoluem e a gente também tem que caminhar junto, né? Mas quando a gente começa a trabalhar com planejamento estratégico, isso facilita o nosso entendimento sobre a jornada do nosso cliente, desde o momento que ele não é um cliente até o momento em que ele passa a ser, né? Então, hoje eu estou há 6 anos no Povo, já passei por algumas empresas do grupo, atuando como gerente de negócios, como atendimento, planejamento estratégico, e agora eu estou também atuando como gerente comercial do Povo Online. Dentro do Povo Online e de uma área comercial em que o negócio é B2B, né? Acaba que a gente, se tratando do povo, acaba que o nosso processo de captura de leads é um pouquinho diferente, né? Hoje a gente Só, já só explica um pouquinho para a galera o que é o B2B. Como é? sim, business for business. Então, é negócios para negócios. Você vende um produto para uma outra empresa, né? E B2C é quando você vende um produto para o consumidor final, que é o business Perfeito. for customer. E aí,
Se tratando do povo, a gente tem uma facilidade do ponto de vista de geração de lead, porque nós já temos autoridade quando a gente fala de marca, né? Por conta de um jornal de 92 anos, um dos maiores grupos de comunicação do estado. Então, isso facilita quando a gente fala em o nosso business, nosso core business, ele é comunicação. E nós somos líderes nesse negócio. Então, é a mesma coisa de um McDonald's para fast foods, né? O McDonald's já tem sua autoridade. Então, o processo de captura de leads dele é diferente. Porém, a partir do momento que temos esse lead, acaba que a lógica de aquecimento e até mesmo de qualificação desse lead é muito parecida no dia a dia. E entender como esse processo, né, de captura de leads no ambiente digital funciona, facilitou o nosso processo até mesmo que analógico, de contato com o cliente, do primeiro contato, apresentação de um produto. Então, essa lógica de trabalhar um funil de vendas, então essa lógica do ambiente digital facilitou para que a gente também aplicasse ele, mesmo que fosse numa lógica padrão ou analógica, de um formato analógico, como ainda é o nosso formato de venda, mesmo que a gente utilize todas as plataformas do grupo, né, enquanto digital. E dentro do Povo Online, o meu objetivo ali é não só tornar o negócio rentável, mas tornar ele, ter um diferencial para o nosso mercado, que é o nosso anunciante, né? Então, ter novos produtos, além da audiência, ter estratégias específicas para cada mercado, para cada anunciante. Então, hoje, dentro da estrutura do Povo, para anunciantes, a gente atua muito fortemente com uma análise mesmo, então a gente entende quem é o cliente, qual é a necessidade dele, a dor dele, e desenha soluções, né, dentro das nossas plataformas que vá atender essa demanda. Então não existe de consultoria aí também. Também. Tem que ter, né? Acho que hoje não cabe mais você só oferecer um produto ou um serviço sem haver uma consultoria, né? Acho que quando a gente conversa com o dentista, ele diz pra gente o que é melhor, né, para o nosso tratamento. Então, quando a gente conversa com pessoas da comunicação, a gente espera que eles nos digam qual é a melhor solução para o meu negócio ali, naquele tipo de plataforma ou naquele veículo. Então, acho que esse modelo de vendedor que só oferece um produto não existe há muito, muito tempo. Assim. Hoje, eu acredito muito mais numa venda consultiva, né, do que a venda que nós tínhamos antes. Entendi. Então, legal, você falou um pouco de tudo o que a gente quer explicar aqui, porque é justamente isso, você trouxe um pouco do seu dia a dia e você vive isso, né? Então, esse assunto cabe muito, é muito legal. Eu queria começar, então, do beabá, do básico mesmo, que você explicasse para o pessoal o que, afinal, é um lead. Falando o bom cearense, o que diabo é lead? Eu vou dizer que uma coisa que não é, lead não é uma lista de contatos. Né? Eu acho que eu passei um pouco por algumas experiências em que eu vi algumas empresas achando que lead era uma lista de contatos. E, na realidade, lead são possíveis clientes, né? Mas são pessoas que você precisa trabalhar, qualificar, aquecer, né? Ou seja, existem várias estratégias para isso. Mas a gente tem uma lista de contatos no nosso telefone. E não necessariamente a gente fala com todas essas pessoas. E não necessariamente a gente tem algum tipo de rotina com todas essas pessoas. Então, o leads é basicamente aquele grupo, né, da sua lista de contatos, para falar o bom cearense mesmo, para falar assim de forma mais simples também para todo mundo entender. O lead é basicamente o seu grupo de contatos em que você tem uma rotina para se comunicar, para falar sobre o seu negócio, para falar sobre você, ou você tem uma rotina de como falar, de quando falar, o que falar, né? Então, acho que ter uma lista enorme de leads, né, uma quantidade enorme de leads, e eles não serem um lead qualificado, um lead que tem o perfil para o seu negócio, é só mais uma lista, né? Então, vira um mailing. E mailing ele pode funcionar para qualquer coisa, para qualquer estratégia, ou não necessariamente funcione, né? Mas ele existe para qualquer coisa. Eu acho que no ambiente digital a gente não pode mais se permitir
ter algo para qualquer coisa. Quando você entra, você está brigando com grandes, você está num espaço super competitivo e isso, principalmente em vários segmentos, hoje a gente tem uma competitividade monstruosa. Então, assim, o lead, ele é todo e qualquer contato que você tenha de pessoas que já se interessaram pelo seu negócio. Então, eu vou dar um exemplo. Eu entrei num site essa semana, no Instagram, um exemplo. Eu entrei no Instagram de coisas de plantas, né? Eu tô aproveitando para dar uma arrumada na casa e tal. E aí, tinha lá uma API, né, de acesso para o WhatsApp dessa pessoa, né, dessa empresa. E eu falei, olha, eu quero comprar essa planta aqui. Printei a foto do Instagram e mandei. E aí, essa pessoa acabou que eu virei um lead para ela, né? Acabou que eu nem comprei. Não comprei porque era pequena a planta que eu queria, que ele tinha e eu não queria essa planta. Eu queria maior. Mas eu virei um lead. Só que ele perdeu essa oportunidade de me qualificar. Porque ele poderia, durante esses 90 dias que eu estou em casa, me mandar mais informações, mais plantas novas, me falar um pouco sobre os cursos de paisagismo que ele dá, ou como eu poderia decorar minha varanda melhor com plantas. E ele simplesmente me descartou. Fiquei super chateada. Mas o que aconteceu? Eu era um lead. Ou seja, eu me interessei por um produto, eu demonstrei interesse para essa marca, né? Por algum motivo, seja ele qual for, não foi feito um fechamento, né? Ou seja, uma venda, mas eu tô ali na base de dados dele. Só que ele me esqueceu. Ele me tratou como uma lista de contatos, né? E aí por isso que eu sempre falo, sempre que alguém me pergunta o que é lead, eu ia muito para algumas reuniões com os clientes e falava sobre lead, o que é lead? Não é uma lista de contatos. Então a gente começa pelo que não é. Mas eu acho que é isso, assim, acho que deu para a galera entender um pouquinho, de forma mais simples, o que é um lead, né? Gente, quem tiver dúvida, vai perguntando. A gente aqui é um bate-papo super informal. Eu também estou aprendendo. Então, Su, pela história que você acabou de contar, você estava lá nas redes sociais e se interessou por um produto e mandou a fotinha do que você queria. Vou te fazer uma pergunta. Então, lead, a gente só consegue lead, eu enquanto empresa, só consigo lead se eu tiver no digital? Eu consigo lead de outra maneira? Não, você pode conseguir um lead de outra maneira. Imagina que, por exemplo, você é uma empresa que está participando de um evento, né? Sei lá, um congresso, qualquer evento, assim, seja ele qual for, até de entretenimento. E ali você tem um espaço seu, físico, né? Uma coisa analógica, vamos dizer assim, e alguém passa pelo seu stand. Isso é muito padrão em vários eventos, né? Que a gente já passou, já experienciou. E você passou por um stand e se interessou pelo produto ou pelo serviço. Ali é uma oportunidade do tete-a-tete, principalmente. Das pessoas conhecerem a marca ou a empresa de uma forma mais próxima possível, né? Praticamente você entra na energia daquela empresa, se ela tiver energia, não é mesmo? Mas eu acho que é um exemplo analógico, vamos dizer assim, de como você adquirir um lead. Então você pode bater um papo, se a pessoa se interessou por alguma coisa, a partir dali você pegar o contato dela. Hoje tem tanta ferramenta, inclusive, que você não precisa mais nem anotar o número de telefone, né? Você coloca um telefone na frente do outro, copia um QR Code, você já tem todas essas, os dados, né? Tanto do possível cliente quanto da própria empresa. Então, eu acho que existem formas analógicas, sim, ainda de adquirir lead. Quando a pessoa liga para você, né, para sua empresa, eu queria comprar isso, eu queria saber o preço disso. Então, existe, né? Acho que cabe à empresa ter metodologias de como armazenar esse lead que veio de forma analógica para poder trabalhar ele. Entendi. E como é que eu filtro isso? Porque, por exemplo, você está me dizendo, não é uma lista de contatos, mas eventualmente eu vou ter ali pessoas que eu sei que vão comprar de mim, e eu sei que vão ter pessoas que estão ali só por curiosidade, que mesmo eu aquecendo, uma hora eu vou ter que descartar porque está tomando do meu tempo. Como é que eu sei? Como é que o cara da plantinha poderia ter sabido mais que você era um lead qualificado que poderia ter comprado em um outro momento ou de uma outra forma?
Eu acho assim, começando do começo, a importância do lead é você definir quem é a sua persona, a persona do seu negócio. Quando você sabe quem ela isso facilita com que você identifique, vamos se dizer assim, a olho nu, né? Existem uma série de ferramentas, inclusive de CRM, que facilitam com que a gente faça o acompanhamento e a qualificação desse lead de uma forma mais automática. Por quê? Porque a olho nu, eu passei desapercebido por esse caso. Mas, se ele talvez, e aí usando esse exemplo, eu acho que ele não definiu quem é a persona dele, por exemplo. Essa empresa, essa marca, ela não definiu quem é a persona dela, ou seja, pessoas jovens que, e aí é claro que no momento de pandemia as personas podem até mudar, né? Mas tratando de uma lógica geral e até mesmo do conteúdo que ele publica nas redes sociais, no site, entre outros. Então, é um público mais jovem, muito mais mulheres que se interessam, né, por plantas, por jardim, por organizar a casa. Isso não é uma máxima, tá, gente? Mas é importante entender que o produto ou serviço que eu ofereço, ele é feito para quem? Ele é feito para X pessoas. E aí, quando eu defino um perfil, uma persona, isso facilita quais são as estratégias que eu vou tanto atacar, no bom sentido, né, essas pessoas, ou seja, comunicar, chegar até elas, e também de quando elas caem na minha rede, como eu vou me comunicar mesmo com elas, como eu vou qualificar, como eu vou usar. E vão ter, sim, claro, clientes que estão muito mais propensos a se tornar, né, um cliente, leads que vão se tornar clientes, estão mais propensos a isso, e também vão ter leads que vão basicamente sempre ser leads. E a gente também tem que aceitar esse universo, né? É importante porque esse lead ele pode durar muito tempo enquanto lead e no momento que ele tomou a decisão da compra, ele vai lembrar de você, porque você fez parte durante muito tempo da construção dele. Mas eu acho que para facilitar, olho nu, primeiro você precisa definir quem é a sua persona, isso facilita com que você realmente divida, né, quem é o joio do trigo, faça essa separação. E se você tiver a possibilidade de utilizar ferramentas como uma ferramenta de CRM para automatizar esse processo, eu acho que é o ideal, é o essencial. Ajuda, né? Então, vamos lá. A gente tem esses dois tipos de lead. Esses leads que podem ser sempre leads e tem esses leads que têm possibilidade de aquecimento. E aí, o que é que eu faço para nutrir esse lead para que ele venha comprar de mim? Quando a gente define quem é a nossa persona, ou sabe quem é a nossa persona, isso facilita muito. Porque ajuda, inclusive, na construção de conteúdo, que eu acho que a estratégia de inbound marketing, que é marketing de conteúdo, gente, inbound marketing é uma estratégia, né, de conteúdo para que eu possa atrair, ou seja, um marketing de permissão, marketing de atração do meu cliente ou do meu futuro cliente. Então, quando eu sei quem é a minha persona, acho que facilita nas estratégias, tanto da construção, né, desse conteúdo, de pensar o que o meu cliente ou o meu futuro cliente, o que a minha persona gostaria de consumir nesse momento. E aí vamos usar de novo o exemplo, acho que é legal quando a gente usa exemplo, porque facilita o entendimento de todo mundo. Usando o exemplo da empresa de plantas, né? Quando ela tem uma persona definida, e supondo que a persona seja mulheres de 18 a 45 anos, economicamente ativas, que têm as suas próprias casas e que gostam de plantas e de decoração, tem interesse, é quase alguém que assiste o Decora. Tipo isso. Mas eu defini uma persona. Então, quando eu entendo quem ela é mais fácil que eu possa construir um conteúdo para atrair, né? Então, se eu construir um conteúdo, usando o exemplo da planta, né? Se eu construir um conteúdo falando de como você pode tornar a sua varanda melhor distribuída com as plantas, quais são as plantas ideais para ficar pendentes, quais são as plantas que funcionam em vasos grandes ou vasos pequenos, quais são as plantas de sombra, plantas de sol. Então, esses conteúdos vão atrair essa persona, né? Ou seja, é o cliente que tem o perfil ideal para o meu produto. E aí, às vezes, parece um pouco segregador, né? Quando a gente fala, mas esse cliente não tem o meu perfil ideal.
Quando ele não tem um perfil ideal, ele vai ser aquele cara que vai ser para sempre um lead e nunca vai ser um cliente. E aí, então, eu vou te perguntar, a gente não descarta lead? A gente deixa ele lá bonitinho, pra sempre? Cara, eu parto do princípio de lead nunca pode ser descartado. Mas isso é uma coisa muito minha, né? Assim, eu vejo que tem algumas metodologias que falam, ai, cara, isso suja praticamente o seu funil, né? Também. Eu entendo e concordo com essa posição, mas cara, eu sempre sou uma pessoa que tem esperança e acho que às vezes a estratégia pode ter sido mal colocada. Então, e aí por isso posso ter perdido ou esse lead não pode ter sido qualificado, né? Eu não consegui nutri-lo e qualificá-lo o suficiente. Mas quando a gente fala, né, de construir conteúdo, e eu sei quem é esse meu lead, quem é o meu perfil ideal, eu consigo atrair mais do que imaginava, inclusive. Porque as pessoas que se interessam por aquilo que podem também ser pessoas que não são do meu perfil, não são o perfil ideal do meu produto ou serviço, né? Ela não é a minha persona, mas ela se interessou pelo meu conteúdo. Então, através do conteúdo, eu consigo atrair essas pessoas. E quando eu tenho, e aí voltando, sendo repetitiva, mas voltando um pouquinho, quando eu tenho a minha persona, eu facilito, inclusive, definir quem é o meu lead ideal, né, e mais quente, e quem é um lead que eu vou nutrir para que, de repente, ele se torne ideal e mais quente lá na frente, né? Mas o processo talvez seja mais demorado. Então, isso também pode orientar a empresa no sentido de saber quem é o público dela também, né? Às vezes a gente cria a nossa persona e na prática a gente descobre que tem um outro público que a gente não tinha prestado atenção antes, mas que tem tudo a ver e tá super interessado, e tá super engajado e que vale a pena ter estratégias voltadas para eles também, né? É porque persona não é público-alvo, né? Às vezes uma empresa e um serviço, ele pode estar, né, para todos, do ponto de vista de público-alvo. Mas eu tenho que definir uma persona. Isso facilita com que eu olhe e fale, ela gosta disso, ela ouve esse tipo de música. E essas metodologias de definição de persona é muito legal, porque de certa forma você cria, você dá um nome para ela. A Suiane, de tantos anos, que tem um filho e trabalha com isso, é arquiteta. Então, assim, a gente acaba facilitando, né? Principalmente na estratégia de construção de conteúdo. Quando eu vou produzir um conteúdo, eu faço o conteúdo, claro, não pensando só na Suiane, mas pensando nesse perfil de pessoas, né? É óbvio que esse conteúdo, como eu disse, ele vai atrair outras pessoas, mas o meu foco é essa persona. Mas ela não necessariamente é o público-alvo dessa empresa. Às vezes a empresa, o serviço pode estar para uma série de outras pessoas, mas quando eu defino a persona, facilita. Perfeito. O Davi está perguntando aqui para você, Su, como podemos realizar a captação de leads no ambiente digital? Cara, existem várias estratégias, né? Então, assim, sendo bem didática, né? Primeiro, você precisa existir no ambiente digital, ter um site, ter um blog, ter uma rede social para isso, né? Produzir conteúdo, e aí a produção de conteúdo ela pode ser através de um blog, newsletter, que as pessoas às vezes acham que newsletter é uma coisa que não é mais utilizada, ou é algo que já é antigo. Eu não acho. Eu inclusive, sigo uma série de newsletters de conteúdos bem específicos, nos quais eu gosto muito. E tenho uma rotina disso, né? Mas acaba que não é só, eu acho que não é, falando da newsletter, não é só essa estratégia que vai atrair uma quantidade de leads, mas e-books, podcasts, lives como essa, né? Então, existe uma série de estratégias que eu consigo atrair o público a partir do conteúdo que eu estou publicando. O que eu acho que é mais importante? Construir um conteúdo referencial para quem é a minha persona, o meu público-alvo, né? Ou seja, as pessoas se interessem por isso, que eu seja referência nesse conteúdo, nesse assunto específico, no assunto do meu negócio, para que as pessoas criem rotina para consumir. E a partir do momento em que eu clico numa newsletter, ou eu clico num link para acessar um e-book, coloco o meu e-mail e o meu telefone, eu já virei um lead para essa empresa. Agora a bola está com ela, né? Para realmente me nutrir. Perfeito. E
mais importante de todas. Como é que a gente ganha dinheiro com lead? Como é que as empresas monetizam com isso? Eu acho que o mais importante o que acontece? Como é que funciona o processo de um lead, né? Ele, num primeiro momento, ele é um prospect, né? Ou seja, eu estou produzindo um conteúdo para atrair uma possibilidade, uma quantidade X de pessoas e ela se tornar um lead, mas ela é um prospect. Depois disso, ela, a partir do momento que eu começo a nutrir com conteúdos, informar, levar um pouco sobre o meu produto, tudo mais, ela passa a ser o que a gente chama de MQL, né? Que é Marketing Qualified Leads. Então, o que acontece? Esse cara, ele foi atraído por um conteúdo meu através de uma estratégia de marketing digital e ele está ali na minha base como um lead, né? Ou seja, eu já meio que filtrei quem ele é. Eu já sei que, através de conteúdos que eu publiquei, ele gostou. Se eu tiver uma ferramenta de CRM, facilita eu ter esse painel, ou seja, eu enxergar se os e-mails que eu mandei ele abriu, né? Se ele se interessou, se ele leu, se ele clicou, enfim, a partir daí isso facilita também, né? Quando eu tenho ferramentas para isso. O Jimmy está dizendo aqui que sem nota fiscal é oba-oba. Também. E aí, depois disso, eu preciso entrar em contato com esse cliente, né? Eu preciso fazer um contato comercial com ele. Ele então, demonstrou... aí é uma prospecção ativa. Isso, né? Por quê que eu preciso entrar em contato com ele? Porque eu acho que ele já demonstrou interesse do meu produto ou serviço. Ele já disse para mim, ou seja, ele já demonstrou sinais, como eu demonstrei para o rapaz da planta, que eu tinha interesse sobre o produto. Então, cabe à empresa a contactar. Estamos com novidades, chegamos com novidades, solicite um orçamento, né? E aí isso, obviamente, pode ser no ambiente digital e não necessariamente só por telefone ou contato físico, né? Existem essas estratégias, né? E aí, a partir daí, eu vou para o meu contato com esse cliente para atrair ele como um cliente mesmo. Desculpa, esse lead para que ele se torne um cliente. Então, ele vai ser o meu sales qualified leads. Então, ou seja, eu qualifiquei ele a um ponto em que ele é o meu cliente. Ele já disse, gostei, quero orçamento. Me interessei, vou comprar, né? Enfim, ele já colocou, ele é o meu perfil ideal, ele demonstrou interesse sobre o meu produto, ele consumiu o meu produto, ele me pediu o orçamento, estamos numa fase já de negociação. Então, acho que é imprescindível essa estratégia final, né? Que eu não acho que é final, mas ela é o que torna o seu lead um cliente, você vai monetizar a partir daí. É isso. Mas não acaba aí, que eu acho que é o mais importante para toda empresa, é tornar esse lead, que virou um cliente, um promotor da marca. Essa era a pergunta que eu ia te fazer em seguida. Ok, me antecipei, desculpa. Não, perfeito. A gente está na linha de raciocínio. Se depois que o lead vira cliente, ele para de ser nutrido, a gente... Não, aí é que tá, acho que a brincadeira, né? Ele me deu tanto trabalho para ele se tornar um cliente que eu vou deixar ele agora largado. Não. Agora é a hora realmente de nutri-lo, porque agora eu sei o que ele gosta. Eu já sei o que ele comprou de mim, eu já entrei em contato com ele, é quase que eu já tenho uma relação com ele. Eu não posso perder essa relação nesse momento. E aí a ideia é que ele, além de cliente, ele se torne um promotor. E hoje, no ambiente digital, é muito fácil você tornar uma marca promotora. Se você fez o seu processo, né, com ele de relação desde o início até então, facilita com que ele seja promotor. É claro que, né, se você é uma marca que você gosta, que você já comprou, que você teve um atendimento ótimo, que o serviço ou o produto foi entregue de forma impecável, a primeira coisa que eu iria fazer quando a planta chegasse era tirar uma foto, postar no Instagram e marcar a empresa. Olha aí que coisa fácil, né? Então, um exemplo de promoção é quando você faz isso, quando você indica para as pessoas, quando você acaba sendo quase que um agente de venda dessa marca, né? Você apoia essa marca. Porque isso, gente, não é uma coisa que só grandes empresas, né? Como eu citei, só o McDonald's. Não! Pequenas empresas. E hoje, esse universo, como diz o meu amigo Jimmy, pós-pandêmico, esse universo pós-pandêmico facilitou a gente ter acesso a pequenas empresas que a gente não sabia da existência dela,
Mas como a gente está confinado, não pode sair. Eu realmente estou há 90 dias sem sair de casa. Então, a gente vai procurar. Eu juro que eu passei uma semana buscando empresas que entregavam delivery plantas. Olha o meu trabalho. Eu falei, gente, não tem ninguém fazendo uma campanha, ninguém trabalhando SEO direito, ninguém fazendo nada para eu encontrar, porque, assim, aí falando, não é o tema, né, mas falando de encontrabilidade, é difícil você encontrar uma marca no Instagram, cara. Você não sabe nem o nome da marca, como é que você vai encontrar ela, né? Para você E ver eu como no ainda Google, nesse período tá difícil, né? Do pessoal entrar, digital. A gente, quanto usuário, tá tendo dificuldade, porque as empresas ainda não acordaram. Assim. Não, eu descobri, e aí, assim, graças à bolha, né? Eu acho que o maior desafio dessas empresas que estão hoje no ambiente digital é sair da bolha, né? E aí, graças à bolha, a bolha ela ajuda, mas a bolha também te limita, né? Então, graças à bolha me indicaram, e aí eu entrei no Instagram porque me deram um nome, aí eu entrei no Instagram, aí vi a foto, aí cliquei lá no WhatsApp, falei com a pessoa, printei a foto, mandei e disse, ó, quero isso. Eu já disse que queria, não perguntei nem quanto era. Aí ela me mandou a foto original, eu vi que era pequena, aí eu falei, ah, é muito pequenininha, obrigada. Virei um lead. E pronto. E acabou. Mas, se eu tivesse sido nutrida, né, porque eu sou um cliente, um perfil ideal para eles, eu seria uma promotora da marca, né? Por quê? Porque o promotor da marca ele tá, e da empresa, né, do serviço, ele não está interessado em apenas defender a marca, ele não é apenas um brand lover. Ele é uma pessoa que entendeu que passou por um processo de busca, que encontrou isso, que foi resolvido o problema dele, que foi bem atendido, que teve né, que foi tudo entregue da forma devida. Então, toda uma experiência, né? É óbvio que ele vai querer compartilhar. Seja nos grupos de WhatsApp dele, seja na própria rede social. E aí, graças às redes sociais, a gente tem a facilidade de tornar as empresas nossas promotoras. Eu lembro que antes a única promoção que uma marca podia ter era o boca a boca. Hoje eu não preciso indicar. Se eu colocar lá, @alguma coisa no meu Instagram, eu estou promovendo para todos os meus seguidores. Então, eu acho que o processo com o lead, ele não acaba quando eu vendo para ele. Muito pelo contrário, eu acho que o trabalho com ele começa aí. Ou seja, ele me deu um ok, uma confiança de dizer, ok, vamos lá, vamos começar essa relação. Né? Isso serve para qualquer negócio. Qualquer, um grande, pequeno. Vamos lá. Você que é gerente comercial, a sua equipe tem uma carteira, vocês têm aí os clientes de vocês. A partir do momento que você tem uma gama de clientes, não fica complicado você nutrir todos esses leads, você manter esse relacionamento próximo, você manter com que eles sejam seus promotores? Não é difícil para principalmente pequenas empresas? Fica. Como é que a gente Total. resolve isso? Aí é que tá. Aí eu acho que o ambiente digital facilita esse processo, né? Porque a gente tem ferramentas, né? Então eu posso automatizar isso. Eu posso definir perfis e dizer às quintas-feiras eu vou produzir um podcast voltado para jardinagem, mas para pessoas que querem entender tecnicamente disso. Eu vou usar o exemplo da planta de novo. E a partir desse tipo de conteúdo, né, eu nutri-lo a ponto de atingir um público específico e vamos dizer assim, dividir por personas, né? Então, às sextas eu tenho uma live que aí eu vou falar com o público em geral, mas vou falar sobre o meu produto, sobre o meu serviço. E criar mecânicas. Eu acho que o ideal é realmente empresas que grandes empresas têm já as suas próprias, muitas vezes algumas já têm as suas próprias plataformas, né? Hoje a gente tem dentro do Povo uma ferramenta para acompanhar nosso funil, para fazer toda a avaliação, desde que o cliente entra num processo de negociação até a hora que ele vira um cliente, e também de carteira, né? Ou seja, um cliente que já é nosso, e a gente tem um processo de relacionamento com ele durante o ano, para que essa relação se mantenha, né, de pé. Mas então, para pequenas... planejamento nesse processo, né? Total, total. É imprescindível que você tenha planejamento. E aí o que eu ia dizer é, para pequenas empresas, às vezes tem ferramentas que são muito complexas, até mesmo para um negócio que é tão simples, menor e tudo mais.
Mas o ideal é que pequenas empresas tenham, no mínimo, algumas ferramentas para poder facilitar e automatizar esse tipo de ação. Para eu entender quem é esse cliente, quando eu vou me comunicar com ele, automatizar essa comunicação, porque fazer tudo isso à mão também é um processo muito complexo. Então aí eu imagino o empresário, né, dividido entre eu vendo, eu compro, eu me negocio com os meus fornecedores, eu negocio com o meu cliente, eu ainda produzo conteúdo para nutrir o meu lead. Então quando a gente olha, a gente fala, meu Deus, é muita coisa para uma pequena empresa. Mas eu acho que existem empresas que já oferecem esse tipo de consultoria, tanto do ponto de vista de produção de conteúdo, quanto do ponto de vista de monitoramento de redes sociais e até mesmo de ferramentas de embalde marketing ou de geração de leads, que são as gestões que a gente tem de CRMs. Então, o CRM é um software de gestão de leads, ou seja, ele cai lá dentro e eu tenho uma série de mecanismos que facilita o meu dia a dia com esse cara. Ou seja, como eu me automatizo a minha comunicação, como eu programo e planejo, né, de forma mais organizada o que eu vou falar, quando eu vou falar, né? Mas eu também acho que isso tem que ser um processo tanto automatizado quanto orgânico. Eu acho que, e aí eu vou dizer, também nesse mundo pós-pandêmico, a gente viveu aí uma overdose de soluções tecnológicas para empresas que não eram digitalizadas e empresas que não estavam habituadas a trabalhar no ambiente digital e a existir no ambiente digital. Contrataram soluções que, na minha opinião, se tornaram problemas, né? Com a intenção de facilitar. E eu acho que esse é o ponto. Acho que eu preciso ser uma empresa digital, mas eu preciso também ter produtos e plataformas que facilitem minha comunicação com esse cliente, com esse lead. E me comunicar com ele muitas vezes pode ser automatizado, sim, para facilitar um primeiro contato. Muitas vezes eu tenho um bot, né, que vá iniciar esse processo, mas eu também defendo muito orgânico, né? Mesmo que no ambiente digital. O PH Santos está perguntando, Su, como essas empresas podem furar a bolha delas? Essa mania de falar só para os seus. Eu fiquei pensando nisso esses dias que eu também estava comprando um negócio. Eu comprei muita coisa. Eu fui um ótimo cliente nessa. Fui vários leads para várias empresas. A gente sentiu falta de consumir, né? Eu mesma senti falta de comprar. Gente, não dá para sair, eu quero gastar. Cadê as empresas que não estão que estão me perdendo nesse momento, né? Exato, acho que. E eu fiquei pensando sobre bolha, né? Porque a gente viu situações de empresas fazendo vaquinhas e tudo mais para manter o seu negócio vivo, porque não eram produtos essenciais. E eu fiquei pensando sobre bolha, né? A bolha, nesse momento, é a que vai ajudar a promover e a apoiar essas pequenas empresas num momento de pandemia que estão passando por uma certa dificuldade. Porque essa bolha, ela já conhece, ela já, de certa forma, eu não tenho o produto, mas eu sei que um amigo meu comprou e gosta. Então, essa bolha, ela vai te ajudar a dar uma sustentação num momento difícil como esse. Mas como é que eu saio da bolha, né? Que eu acho que é o principal, onde eu consigo olhar e ter novos horizontes. Quando eu tenho estratégias para distribuir o meu serviço e o meu produto para ambas as pessoas. Como eu posso fazer isso, Ciane? A gente tem estratégias de SEO, ou seja, como você vai, de certa forma, aparecer no Google quando pesquisam por uma palavra-chave ou pelo nome, pelo produto que você oferece. Então, isso é o primordial, porque a bolha sabe o arroba da empresa da planta lá. Mas a Suiane, que não fazia parte da bolha, não sabia o arroba. E aí, quando eu não sei o arroba, eu vou aonde? No Google. Plantas Delivery Fortaleza. Né? E aí, às vezes, essa empresa estava com uma estratégia de delivery, mas ela esqueceu, inclusive, de mudar essas palavras-chave lá, porque ela não tinha delivery antes. Né? Então, ela não apareceu para mim quando eu pesquisei. E também mídia. Eu acho que comunicação, você fazer publicidade, ela é imprescindível nesse momento, né? Eu vi, e aí falando do próprio povo, do povo online, a gente montou uma estratégia específica para pequenas empresas, né? Olhando exatamente por esse momento e facilitando esse acesso. Acho que as empresas olhavam e falavam, mas eu não posso, não consigo anunciar no povo. Consegue. A gente montou
estratégias específicas de mídia com valores mais reduzidos ou com foco em alguns segmentos e mercados que estavam nesse momento de pandemia, tendo algum fluido, né, de certa forma mais orgânico, e conseguimos atrair pequenas empresas que se imaginavam não aparecer no Povo e no Povo Online, e puderam, né? Não por uma questão, porque também tem uma coisa de, eu tenho que gastar muito para aparecer. Não, se você tiver uma boa estratégia, se você souber para quem você quer aparecer, ou seja, se eu quero sair da bolha, eu não vou também montar uma estratégia de divulgação em que eu vou me comunicar só com a bolha, né? Então, acho que basicamente é isso, PH. Acho que eu respondi a sua pergunta. Então, você está falando de uma estratégia que ela é focada para o marketing digital. Sim. Porque você falou de SEO, você falou de pesquisa de Google, ampliar os horizontes. A gente está falando ainda de digital aqui. Sim, sim. Tem, obviamente, outras estratégias, né? Mas hoje, depois do que vivemos, né? Do que estamos vivendo, o comportamento das pessoas não vai mudar assim. A gente estava até brincando esses dias sobre a futurologia de pensar como o nosso cliente vai se comportar, né? A partir de então, e como os clientes dos nossos clientes vão se comportar, que eu acho que é o mais difícil. Mas é um exercício. Eu acho que o ponto marketing digital nesse momento é imprescindível. Você ter estratégias para isso é imprescindível. Não é mais uma coisa que, eu também posso fazer, né? Eu também posso ter uma estratégia, eu também posso. E não fazer, né? Eu acho que nesse momento a gente entendeu que, cara, veio uma pandemia, todo mundo se trancou dentro de casa e ninguém sai para comprar. Apesar de que ontem eu vi a Casa Pio bombando e eu fiquei, gente, o que aconteceu com o chinelo desse povo? Mas assim, eu acho que era só um desespero mesmo de sair de casa, porque nem gastar sapato esse povo gastou, diga-se de passagem. Mas era uma demanda meio que reprimida, só que as pessoas aprenderam a comprar online. As pessoas antes talvez tinham receio, minha mãe, geração aí, mas tinha medo de comprar online, vão clonar meu cartão, eu prefiro ir lá na loja. Que, né, assim, pra gente que vive nesse mundo, a Isabela não sabe o que é comprar numa loja, né? Mas pra gente que vive nesse mundo híbrido, foi fácil ver como mudou, como a minha avó, minha mãe, enfim, as pessoas que tinham o hábito de sair para comprar, aprenderam a comprar online. Manda um áudio no WhatsApp da padaria para trazer o pão, gente. São hábitos que não vão se perder mesmo com o fim da pandemia. Eu não vão. A experiência de pedir supermercado online, Maria, nunca mais eu vou ao supermercado. Não vão, né? Assim, eu já fazia supermercado online há muito tempo, porque eu realmente detesto supermercado. É uma coisa que eu vou chorando. E aí eu descobri que existia essa possibilidade para mim mais. Tinha pessoas que não sabiam, achavam que era complicado. E sim, às vezes tem soluções que são complicadas. Acho que o principal também, quando a gente está no ambiente digital, é facilitar. Facilita a vida desse cara. Esse cara não quer ficar apertando o botão, preenchendo 300 mil coisas. Tem que ser uma experiência que seja rápida. E aí, claro, tinham pessoas que tinham essa visão de demora, tem que fazer um cadastro enorme, não sei o quê. E aí, como a atual situação em que vivemos nos obrigou, inclusive, a ter paciência para preencher formulário, né? Acabou que isso as pessoas aprenderam. E uma vez aprendido, você não vai esquecer. Mas isso vai fazer as pessoas não irem mais no ambiente físico comprar? Não. Mas aquilo que era sobre um ponto de venda, que não é mais o ponto de venda, é um ponto de experiência, ele vai ser e ele vai vir muito mais forte agora. E se eu, existo no ambiente digital, eu tenho que entender que no ambiente digital é onde eu posso trazer escala, é onde eu posso vender com menor custo e para mais pessoas, né? Se eu tiver, óbvio, uma operação de logística para entrega, se eu tiver uma ferramenta adequada para esse cara comprar, um aplicativo legal, um site legal, se eu tiver um atendimento adequado, ou seja, uma pessoa que está ali, uma equipe de venda que vai responder esse cara. Se eu tenho isso e eu tenho uma loja, eu vou trabalhar agora na loja somente para trazer experiência para o meu usuário, para lançar coisas novas. No dia que eu tiver uma coleção legal, eu vou convidar esses meus leads qualificados para conhecer em primeira mão, antes mesmo de eu lançar. Então, eu acho que
a gente vai começar nesse mundo, né, da comunicação, da publicidade, do marketing, a experienciar aquilo que era muito utópico. Eu digo assim, antes da pandemia, acho que isso era muito utópico. Experiência, isso é coisa da Amazon, né? Tipo, e assim, isso traz para as empresas, né, uma responsabilidade a mais, porque se antes elas só se preocupavam em fazer um bom atendimento pessoalmente, elas têm que garantir que elas vão manter esse bom atendimento online. Se elas faziam as coisas no prazo, elas vão ter que fazer no online. Se eu peço uma coisa e ela não chega do jeito que eu queria, se vem o pedido errado, se o entregador não sabe, nunca mais eu peço. Então, é toda uma responsabilidade a mais que essas empresas vão passar até agora. É verdade. Mas eu acho que minha mãe falava, quando a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor, né? Eu acho que algumas empresas, inclusive, erraram muito nesse período de pandemia, porque não tinham solução digital, não tinha como atender, não existiam no universo digital. E se tivesse antecipado, não a pandemia, mas se tivesse caminhado, né, assim, acompanhando o que o mercado oferece, não tinham passado os sufocos e perrengues que eu vi empresas passando. Eu vi empresas lançando aplicativo do dia para a noite. Não vai ser uma novidade se eu disser que o aplicativo não funcionava, né? E não funciona até hoje. Então, e não vai ser um aplicativo também que vai ser uma estratégia. Eu acho que tem empresas que erraram também investindo em soluções que seriam temporárias, né? Mas que, além de ter gastado do ponto de vista de criar um aplicativo, quem vai ter um aplicativo de lojas de utilidades domésticas? Ninguém. Eu quero entrar num site e comprar, ou eu quero entrar na rede social e falar com a pessoa, né? Eu baixei por um desespero de uma necessidade. O aplicativo não funcionou e eu fiquei pensando sobre isso. Falei, gente, imagina o tanto de empresa que não lançou produtos, né, plataformas digitais, assim, do dia para a noite, sem planejamento, sem nenhuma estratégia. Às vezes não é nem a qualidade da ferramenta, mas se você não tiver planejamento, você não vai conseguir efetuar isso de uma forma mais qualificada. Mas eu acho que isso serviu muito de aprendizado no ambiente digital, né? E acho que empresas hoje que não existem no mundo digital, elas não existem de jeito nenhum mais. Nenhum mesmo. Não existe mais espaço para empresas que não existem no ambiente digital e não existe mais espaço para empresas que existem no ambiente digital, mas não sabem trabalhar, né, de forma eficaz os seus leads. E aí eu digo porque eu vejo empresas perdendo leads, e vejo empresas trabalhando leads que não eram para estar trabalhando, ou nutrindo leads que não eram para estar nutrindo. Então, foi um pouco do que a gente falou aqui. Eu acho que quando você sabe quem é a sua persona e você define quem ela é e começa a produzir conteúdos de qualidade, voltada para aquele público, ou seja, voltada para que aquela pessoa se interessa. E, às vezes, produzir conteúdo pode estar atrelado ao meu produto e serviço, como não necessariamente. Eu tenho que agregar valor nesse processo, né? Eu tenho que trabalhar isso não só pensando, claro, eu vou sempre pensar em vender, mas eu quero que esse cara confie em mim. E para ele confiar em mim, eu não posso ficar falando só compre batom, compre batom, compre batom, né? Eu tenho que... né? Há algum tempo isso funcionava. Funcionou, mas é o que a gente está falando, né? Hoje tem coisas que não vão mais funcionar e tem coisas que vão funcionar, mas não vão funcionar sozinhas, né? Que acho que foi o que a gente também falou. Você não pode estar num lugar só, você não pode atender de uma forma só, você não pode ter só uma loja física, você tem que ter um site, você tem que ter um blog. Que a diferença entre digitalização e transformação digital. Cara, acho que assim, empresas que são digitalizadas, né, são empresas que, de certa forma, atuam de algum modo no ambiente digital. Mas transformação digital, para mim, é cultura. É quando a empresa entende a importância, né, e trabalha para. Né? Então, empresas que têm cultura, que trabalham a sua transformação digital, hoje eu estou vendo, inclusive, cargo, né, de pessoas que são heads de transformação digital em grandes empresas. Imagina, grandes empresas agora estão começando a entender que a transformação digital tem que acontecer dentro da empresa. Então, tudo tem que ser automático, tudo eu tenho que ter uma ferramenta digital para resolver. Imagina, essas empresas que começaram, nunca trabalharam delivery na vida.
tiveram que trabalhar. Como é que eu consigo organizar um sistema de delivery se eu não tiver uma ferramenta? Né? Como é que eu consigo atender isso e o pedido não demorar horas, e ele vir errado? Então, eu acho que digitalização da empresa é toda e qualquer ferramenta que possa tornar o trabalho dessa empresa digital. E a transformação digital é quando isso vira cultura. É quando isso é imprescindível. É quando eu não posso mais trabalhar sem. E os meus funcionários e a minha empresa, ela não existe mais sem esse tipo de solução. Eu acho que, assim, amigo, essa é a minha opinião. Perfeito. Gente, a gente está começando a entrar nas nossas considerações finais, então quem ainda tiver perguntas, aproveita os últimos momentinhos. Ó, o Davi tá dizendo aqui, usar o digital da porta para dentro é tão importante quanto da porta para fora. Exatamente, é isso mesmo. Muito obrigada, Davi. Queria te fazer uma última pergunta. A gente do Bitpop, a maioria dos nossos clientes e do nosso público em geral são pequenas empresas. A gente quer trazer, a nossa missão é trazer para essas empresas a cultura digital, fazer com que elas entendam a importância de estar no digital e que elas tenham de uma maneira acessível e facilitada a possibilidade de estarem no digital. Então, eu queria te pedir, te perguntar, para dar uma dica para elas, para esses pequenos empresários, ainda falando um pouquinho sobre lead, como é que eles podem começar a trabalhar em cima disso de uma maneira fácil, de uma maneira que não seja muito cara, de uma maneira que eles consigam fazer isso rápido? Qual seria a dica que tu daria, assim, enquanto gerente comercial, para essas empresas monetizarem, dar o primeiro passo ali para poder chegar nesse objetivo? Cara, primeiro, entender quem é essa minha persona, definir quem ela é, eu acho que é o primordial. Existir no ambiente digital, né? Ter um site, ter uma rede social, produzir conteúdo adequado para esse público, para a minha persona, né? E esse conteúdo adequado, ele não precisa só ser sobre o meu produto, única e exclusivamente. Eu posso agregar, né? Eu posso produzir conteúdos com parceiros, né? Que é o que a galera hoje está chamando de co-branding. Então, eu posso atrair outras pessoas, outros leads a partir de uma parceria com outras marcas, que, óbvio, vão agregar ao meu negócio, né? Eu acho que isso é o ideal. E trabalhar uma qualificação desses leads. Esses leads, eles podem vir de uma mensagem de WhatsApp, de um e-mail. Eu acho que tem que ter uma questão de rotina. Como eu vou me comunicar com ele? Qual é o processo? Acho que construir o processo de comunicação com o lead é o ideal e, claro, existem ferramentas para isso. Eu sei que o Bitpop oferece soluções como essa, mas eu acho que para que leve para essa pequena empresa que não tem ainda talvez a cultura, se fazer pensar sobre qual é esse processo com esse lead. Como eu vou automatizar, mesmo que mecanicamente falando, essa minha comunicação? Que tipo de e-mail eu mando para ele? Aí eu nem estou falando de ferramenta, você não vai contratar ninguém. Mas qual é o tipo de e-mail que eu mando para um cliente inicialmente? Qual o texto que eu vou ter padrão para facilitar o meu dia a dia? Qual é a parte ou o momento desse texto que eu vou mudar para ele entender que eu estou falando só com ele? Que esse e-mail é customizado, né? Falando de e-mail, mas pode ser um WhatsApp. Como eu vou ter uma rotina com esse cara? E aí pode ser de forma mecânica também. Eu vou mandar um e-mail para ele, toda sexta-feira eu vou mandar uma newsletter no e-mail dele, eu vou mandar um WhatsApp para ele, né, dando dicas, perguntando sobre... E aí a gente vai entendendo, quando a gente entende o processo de como se comunicar, de como se relacionar com o seu lead, aí facilita para essa pequena empresa entender a importância da automatização. Porque isso dá um trabalho do caramba. Isso dá muito trabalho. E óbvio que pequenas empresas, elas também estão focadas em outras coisas. Às vezes, eu lembro que eu te visitava alguns clientes, eles falavam, mas eu sou a empresa, eu sou o financeiro, a contabilidade, o comercial, o RH, então... E tá tudo bem, é isso mesmo. Em momentos como esse, nós vamos ser empresas mesmo. Mas, quando a gente entende esse processo, de como me comunicar, de quem é a minha persona, do porquê que é importante eu produzir conteúdo que vá atrair esse meu público e me trazer autoridade. Né? Eu comecei a live falando sobre autoridade. Quando eu quiser saber de planta, eu vou buscar aquele cara. Não vou porque ele não falou comigo. Mas se ele tivesse me nutrido, eu iria buscar lá.
né? Eu ia acompanhar, já estou seguindo a rede social, já entrei no site, já vi coisas que ele faz, descobri que ele dá consultoria de arrumar a varanda e tal. Então eu digo assim, ele já ganhou de mim a autoridade. Ele mostrou que ele entende do assunto. E se eu quiser saber qualquer coisa, mesmo que eu não vá comprar nada, eu vou buscar por ele. E aí essas empresas precisam entender que elas podem sim iniciar isso de forma solo, né? E mecânica ainda, mas que a partir do momento que isso vira e que eu tenho essa transformação digital dentro da minha empresa, mesmo que pequena, isso vira, eu torno ela mais automática, com ferramentas, com consultoria, com experts no assunto. E aí, é claro, acho que o processo de qualquer empresa é agregar. Se eu não entendo de alguma coisa, mas eu posso contratar alguém que entende e me ajudar nisso, acho que é o ideal. Perfeito. A Kelly está dizendo aqui que o cara das plantas perdeu você como cliente. Total. Perdeu. Total. Apesar de estar seguindo ele, mas ele me perdeu. E eu comprei com outras empresas. Depois eu achei e tal, fiquei pesquisando horrores e achei algumas e tudo mais. E inclusive postei a que eu achei e comprei. Mas eu acho que é isso, assim. Acho que não pode errar, não pode perder oportunidades. Eu falei que tem metodologias que excluem, limpam, né, o seu funil com leads que não são qualificados, adequados, mas eu acho que eu sou um pouco apegada e possessiva, então eu ainda seguro os leads que eu puder segurar, porque eu acredito que se em algum momento esse cara me buscou, cara, ele já deu uma piscadinha de olho pra mim, entende? Ele deu a deixa. Vão ter momentos que o cara se interessou pelo meu produto, mas na hora ele não tinha dinheiro, ou não era essencial naquele momento, ou meu atendimento não foi bom e ele ficou chateado. Então, o cara em algum momento ele demonstrou interesse, eu não posso perder isso. Eu não posso simplesmente falar, é um lead desqualificado, corta. Não. Claro que talvez eu não vá trabalhar ele com a mesma intensidade, com o mesmo apreço que eu vou trabalhar um lead qualificado. Mas eu não posso, assim, possessiva e um pouco apegada aos leads que tenho, eu acho um pouco de desperdício de oportunidade, né? É claro, como eu disse, vão ter leads que vão ser sempre leads. E tudo bem. É isso mesmo. Eles que vão ajudar a gente a, de alguma forma, propagar isso em algum momento. Mas é isso. Acho que, basicamente, em resumo... Perfeito, Su. Eu quero te agradecer por ter partilhado desse momento com a gente, por ter trazido um pouco do seu conhecimento. Eu espero que as pessoas tenham gostado. Eu também. Aqui, falta um minutinho pra gente acabar o tempo da live. Foi bem fluido, foi muito legal. Eu adorei. Eu também adorei. Queria agradecer você, Jana. Queria agradecer a todo mundo que assistiu, né? Queria agradecer ao Bitupop, né? Que é uma empresa que eu adoro, que eu já fiz parte desse time, que eu confio, que eu acredito no trabalho e no serviço que vocês oferecem para o mercado. Eu acho que o mais interessante que o Bitupop tem feito hoje é realmente levar conteúdo, levar conhecimento do ponto de vista de marketing digital para pequenas empresas e com uma forma muito justa e correta de ser trabalhado. Acho que vocês estão indo num caminho muito legal. Eu estou muito orgulhosa de ver o caminho que vocês estão trilhando. E é isso. É isso. Gente, boa noite para vocês. Curtam, compartilhem, não deixem de continuar engajando com a gente. Deem sugestões das próximas lives que vocês querem assistir. E hoje a gente estava aqui com a Suiane Freitas, gerente comercial do Povo Online, essa pessoa que a gente ama muito. Obrigada, Su. Obrigada, Jana. Um beijo. Tchau.